Louvado seja o teu nome, Senhor. Boa noite, povo de Deus, a paz seja convosco. Mais uma vez na casa do Senhor. Nós queremos agradecer agora, digo nós, porque eu tenho certeza que esses abençoados que estão aqui, tanto em cima do púlpito quanto presencialmente aqui na igreja, e vocês também aí nos vossos lares, queremos agradecer ao Espírito Santo de Deus por ter trazido o povo de Deus até a amada igreja, por ter despertado o povo de Deus aí nos lares para estar adorando o nome do Senhor, através do louvor e também adorando ao Senhor, recebendo a palavra de Deus. Então vamos pedir a direção do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Você aqui presencialmente, na sua casa, estenda a sua mão. A tua oração, a tua intercessão, ela é muito importante. Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta noite. Sabemos que o Senhor já se faz presente em meio ao louvor, mas nós pedimos a tua direção, porque nesta hora a tua palavra vai estar sendo semeada. Que o Senhor Espírito Santo possa nos dar entendimento, discernimento desta palavra, possa colocar no nosso coração e que nós possamos guardá-la em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu agradeço o Grupo Manancial. Daqui a pouco vocês vão voltar, que a gente já combinou. Meus amados, meus queridos, também quero agradecer pastor Miguel Bertolota, pastora Laurinda, por mais um convite. Sabemos que a gente somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Não é fácil quando a gente recebe um convite para estar semeando a palavra de Deus. Algo que o Senhor colocou no meu coração, que eu estava meditando durante essa semana, e eu convido a você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 25, livro de Jeremias, capítulo 25. O título da mensagem desta noite é Surdos que ouvem, cego que vem. Então, o título da mensagem é Surdos que ouvem, cegos que vêm. Mas o porquê desse título? Vamos dar uma explanação nesse título, no título da mensagem. Porque muitas vezes somos surdos, ouvimos e não obedecemos. Muitas vezes somos cegos, enxergamos, mas fazemos que não vimos. Então o título dessa mensagem é Surdos que ouvem e cegos que veem. Nós precisamos de intimidade com Deus. Foram cantados louvores aqui, esse último louvor a gente entoou dizendo: nós cremos no poder da oração. Só crê verdadeiramente no poder da oração aquele que é íntimo com Deus, aquele que tem intimidade através do Espírito Santo. Então vamos estar lendo aqui, versículo 1, capítulo 25, no livro de Jeremias. Aqui tem um epígrafo, um subtítulo, Sentença, 70 anos de cativeiro. Aqui fala sobre o povo de Israel. Então a palavra do Senhor diz: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, tendo anunciado, mas vós não escutastes. Aqui uma exortação: vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós os não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde o tempo de antigos e para sempre.
Não andei após outros deuses para servir e para adorar-lhes. Nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha aqui, Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assóbio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre ele a voz de folguedos e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e ao som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aqui Jeremias prediz o cativeiro babilônico. Aqui Jeremias prediz o exílio. Mas o porquê? Porque o povo tinha se acomodado, o povo estava se distanciando de Deus. Então era um povo que ouviam, mas era surdo. Era um povo que enxergavam, mas era cego. Espiritualmente, esse povo não queria nada com o Senhor. Estava vivendo as alegrias, os prazeres. Jeremias anunciou antecedendo o cativeiro, né? A Babilônia significa falta de ordem, cativeiro babilônico. Então, uma desordem total, confusão. Mas ainda assim não houve arrependimento. Era uma mensagem de misericórdia e também de juízo para o povo de Israel. Deus usaria uma vara da correção. Qual seria essa vara? Nabucodonosor. Porque ele fala assim: Nabucodonosor, meu servo. Então tem detalhes, tem pontos, né? Quando fala surdos que ouvem, é porque a voz de Jeremias chegava até aquelas pessoas, mas eles se faziam de surdo. E hoje acontece muito isso. A voz através do Senhor, através dos pregadores, através da própria palavra, e Espírito Santo de Deus está chegando até as pessoas, mas muitas delas se fazem de surdo. Quando aconteceu o cativeiro babilônico, foram 3 invasões de Nabucodonosor a Jerusalém. A primeira invasão levou os jovens príncipes, dotados de conhecimento, portadores de sangue real. Entre eles foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A segunda invasão, ele leva toda a casta sacerdotal da casa de Israel, entre eles o profeta Ezequiel, que era da linhagem sacerdotal, filho de Buzi, ou Buzi. A terceira invasão, ele não leva ninguém, mas coloca fogo nas portas da cidade, derruba os muros, destrói o templo de Salomão e desaparece com a Arca da Aliança. Esse contexto, para que a gente chegue até a parte principal da mensagem, eu quero que você tenha uma percepção e uma boa reflexão. O que o Senhor vai falar com nós hoje, nesses dias atuais, o que está acontecendo. Israel, então, ele entra em desespero. Perdeu 3 preciosos benefícios que Deus tinha entregado a eles. Assim também, hoje, também nós, muitas vezes, golpeados pelo inimigo, ou seja, passando por provações permissivas por Deus. Olha o que está acontecendo hoje.
nesse tempo, nessa época. Perdemos o benefício do Senhor pela desobediência, pelos nossos atos. Israel perdeu a proteção. Os muros da cidade de Jerusalém foram derribados. E Israel, ele se vangloriava da altura da cidade de Jerusalém, né, da imponência dos seus muros, situado no Monte Santo de Sião, assim como chamara, né? Agora Israel se sentia envergonhado perante os povos, pois eles viam a fumaça da destruição. O Senhor ensinou a Israel, através dessa lição, que se ele não guardar a casa, ou seja, se a mão do Senhor não estivesse sobre aquele povo, em vão vigiaria a sentinela. O inimigo, ele envergonha hoje o povo de Deus perante as pessoas, quando as pessoas, o próprio povo de Deus se afasta do Senhor. Também, segundo ponto, Israel perdeu a adoração a Deus. O templo de Salomão, o segundo tabernáculo terreno, imponente, glorioso, agora totalmente caído, um lugar simbolicamente preparado para adorar a Deus de Israel, agora destruído. Quando hoje nós perdemos as nossas forças, quando hoje nós perdemos a vontade de estar com intimidade ao Senhor, a vontade de adorar ao Senhor, é porque nós já no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós temos sufocado o Espírito Santo de Deus, o qual se faz presente no templo da adoração. Também, terceiro ponto, Israel perdeu a presença de Deus, a Arca da Aliança, que desapareceu através da terceira investida do rei Nabucodonosor à cidade de Jerusalém. A arca simbolizava a glória de Deus, ficava no santíssimo lugar, dentro do templo. Hoje, também, nós sufocamos o Espírito Santo e perdemos a presença de Deus, porque nós se deixamos se levar, se contaminar pelas coisas do mundo. A vara de correção do Senhor àquele povo de Israel, Nabucodonosor, deixando a cidade pela última vez, deixou a cidade dividida em 3 partes. A primeira parte do povo, os que sobraram, ficaram em Jerusalém: as mulheres, as crianças e os pobres, os que não tinham bens, entre eles o profeta Jeremias, porque já era de idade, já era uma idade avançada. Provavelmente, segundo os estudiosos, ele era de 25 a 30 anos mais velho do que o profeta Ezequiel. Então ele ficou em Jerusalém, o qual, olhando todo aquele caos da cidade de Jerusalém, as muralhas derrubadas, ele escreveu o livro Lamentações de Jeremias, que a gente tem aqui na nossa Bíblia. E uma pergunta para nós: nós temos deixado de lado as coisas do Senhor? Nós temos deixado de lado a adoração ao Senhor? Porque se nós temos feito isso, provavelmente o inimigo virá e deixará muitas vezes a nossa casa espiritual em ruínas. Vai derrubar as nossas fortalezas, os nossos muros. Vai colocar fogo em partes das nossas vidas, em locais das nossas almas, e a gente vai perecer. E a palavra do Senhor também nos dá uma luz. Nós lamentamos de muitas coisas para os outros, mas nós não confessamos as mesmas a Deus. As pessoas podem esquecer do que nós falamos, mas Deus nunca esquece. Quando o profeta Jeremias profetizou, ele, como profeta de Deus, como um homem com intimidade a Deus, ele sabia que a mão do Senhor ia se ausentar do povo de Israel. Porque a Bíblia nos ensina que os profetas
recebia a mão do Senhor, recebia as ordenanças do Senhor para levar a palavra ao povo, para levar a palavra nesse contexto ao povo de Israel. Mas quando a mão do Senhor, ela se retirava, o povo, ele começava a andar com as próprias pernas. E a justiça de Deus, não é que Deus faz o mal, é que Deus deixa pela sua justiça que o povo comece a andar com as suas próprias pernas. O que significa isso? A natureza adâmica ainda está impregnada no ser humano. Se a mão de Deus não estiver sobre o ser humano começa a ir para ruínas. Ninguém consegue viver uma vida no caminho certo sem a presença de Deus, sem a mão do Senhor sobre cada um de nós. A segunda parte ficou dentro do palácio de Nabucodonosor. Aqui estamos falando sobre os exilados em Babilônia, os jovens príncipes dotados de conhecimento, a linhagem de sangue real, dentre eles, como nós falamos, Daniel. E a pergunta para nós: como tem sido o nosso comportamento longe da Jerusalém espiritual? Como tem sido o nosso comportamento fora do meio do povo de Deus? Como tem sido o nosso comportamento, a qual a gente está muitas vezes a viajar, a qual a gente está na faculdade, a qual a gente está no trabalho, a qual a gente está no meio da família? Como tem sido o comportamento de cada um de nós? Porque Daniel, mesmo exilado, ele não mudou o seu comportamento. Então a palavra de Deus deixa esse alerta para nós. No meio da alta classe, ali no mundo, convivendo com as pessoas, será que nós temos mostrado a verdadeira face de um verdadeiro cristão? A terceira e última parte do povo ficou de fora do muro da Babilônia. A região, a Bíblia diz que é a região de Tel Abibe, que seria uma região ali, obviamente desconhecida. Eles não conseguiram achar a localização correta, mas era uma região ali perto, às margens do rio Quebar, né? Chama Tel Abibe. E mais de 10 mil judeus estavam cativos ali, sacerdote, entre eles ali Ezequiel. Então Ezequiel, ele foi um profeta ali no meio do exílio, ele foi um profeta ali no meio do cativeiro. Ali é interessante que Deus usava um profeta, Jeremias, lá na cidade a qual foi destruída, Jerusalém, que estava o caos. E Deus também usava outro profeta lá no meio do exílio, lá no meio do cativeiro, porque Deus, ele tinha um propósito sobre isso. Então ali estavam os sacerdotes, foram levados ferreiros, carpinteiros, levitas. Nessa cena de tristeza e saudades, os levitas, aos quais antes da deportação, antes do exílio, se vangloriavam, cantavam, entoavam cânticos, era uma alegria só, mas não obedecia à palavra do Senhor. Mas nesse exato instante ao qual estavam cativos, ali em Babilônia, eles eram convidados a cantar, a adorar ao Senhor com aquelas canções lindas, maravilhosas. Por quê? Os próprios babilônios pediam para que eles entoassem cântico. Eles achavam lindo o povo de Deus cantando. Mas ali o que aconteceu? Eles se negavam a adorar o Senhor. Ali a gente encontra essa escrita lá em Salmo 137. Aí o Senhor diz a nós: nós temos adorado o Senhor mesmo diante dos outros povos que não conhecem o Senhor? Nós temos mostrado adoração ao Senhor no meio das pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Nós temos mostrado nosso sentimento de adoração ao Senhor quando nós estamos muitas vezes em cativeiro, quando nós estamos passando prova, quando nós estamos em exílio? Exiliados são as pessoas que foram retiradas da pátria mãe, da pátria amada, e está vivendo em outro lugar, foram cativos. Será que nós temos adorado, mostrado nosso sentimento de adoração a Deus?
Muitas pessoas começam a entrar na prova e fecham a boca, não louvam, não glorificam a Deus. Como foi falado no culto de domingo pelo pastor de missões, não é aquele canal para levar a palavra de Deus àquelas pessoas que necessitam. As pessoas se fecham, as pessoas se esfriam. Quando nos afastamos de Deus, partimos também para o exílio. Nos distanciamos da pátria celestial, da nossa pátria mãe. Somos entregues a cativeiro, o mundo. Somos jogados ao mundo. E lá já não conseguimos adorar, como Israel também não conseguia. A maior dor de Israel não era ser subjugado por outro povo, pois eles lá tinham casa e não faltava alimento. Mas a maior dor de Israel naquele instante era saber que a palavra do Senhor veio a eles e eles não deram crédito. A palavra do Senhor veio a eles e eles simplesmente continuavam vivendo uma vida do jeito que eles queriam. E eles começavam a lembrar, e aquilo começava a doer dentro do coração. Então o Senhor fala também para mim e para você, Israel de Deus. Quantas vezes você adorava o Senhor e hoje você não adora mais? Quantas vezes, até em meio às provas, cativeiros, você buscava a face do Senhor e hoje você não busca mais? Israel de Deus, a mão do Senhor ainda está sobre você, ainda está sobre mim. E Deus tem usado a palavra, o Espírito Santo, os pregadores dessa igreja, as mensagens que está disponível para você ouvir da palavra de Deus, para que você consiga adorar ao Senhor em meio ao cativeiro. Porque a vara da correção de Deus é o tempo ao qual nós passamos por provação. Nós estamos passando por uma bem grande. E o pastor também falou no último culto. Na última pregação minha também explanei. Muitas pessoas vão receber a palavra de Deus durante esse tempo e vão ficar firmes, vão cada dia mais crescer espiritualmente. Mas muitas pessoas não vai ter força nem de vir na igreja mais. É a realidade. Muitas pessoas poderiam estar na igreja, está tendo os cuidados, está tendo a medição térmica, está tendo, as pessoas estão vindo de máscara, estão sentando separados, as pessoas estão se higienizando nas portas, a gente tem os nossos irmãos diáconos, as pessoas responsáveis, mas tem muitas pessoas que não vêm, não é porque está com medo, é porque está fria. E isso, irmão, não é eu que estou acusando, não, é uma realidade. Isso pode acontecer comigo e com qualquer pregador da palavra de Deus, com qualquer pessoa. Aleluia, Jesus. Não conseguimos adorar, assim como o povo de Israel. Lá, o povo de Israel também tinha fartura, tinha casas, tinha alimento, assim como hoje nós também temos aquilo que o Senhor tem nos abençoado, mas mesmo assim nós nos afastamos de Deus e da nossa pátria, assim como aquele filho pródigo. A gente imagina assim, que está lá em Lucas assim, eu quero o que é meu, está muito bom, vou partir para outro lugar. E depois muitas vezes a gente volta arrebentado. Então você, meu querido, que não está sentindo mais vontade de congregar, não está sentindo mais vontade de buscar a presença do Senhor, você peça para alguém estar orando por você, ore mais, busque mais, porque muitas vezes você pode voltar, muitas vezes arrebentado. O profeta Ezequiel estava no meio do povo do exílio, pois o Senhor tinha o interesse de usá-lo lá. Ali também estavam os cegos que viam. Mas por quê? Porque o profeta Jeremias, ele usava muito a voz. E o profeta Ezequiel não era só a voz. Ele recebia a palavra do Senhor e ele fazia como se fosse um teatro. Ele incorporava aquela palavra. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai entender o que eu estou falando. Ezequiel, ele vivia na pele
a palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor. Ele incorporava muito das ordenanças de Deus. Seus gestos eram para que os cegos espirituais não somente ouvissem, mas observassem o seu comportamento. E Ezequiel 36 relata, apesar da infidelidade do povo de Israel e do seu pecado, profanando e envergonhando o nome do Senhor nosso Deus em meio às outras nações, Deus ainda cumpriria a promessa, removendo essa vergonha, e abençoara e renovara Israel para que as pessoas e as nações vizinhas soubessem que Ele é fiel e Ele era o único Deus. Também para nós hoje, mesmo que a gente está vivendo numa situação difícil, mesmo que a gente ainda até esteja frio espiritualmente, o Senhor, Ele tem uma promessa na minha e na sua vida, e Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Então o Senhor, Ele só está esperando você pedir um auxílio, pedir uma ajuda, confessar com sua boca: Senhor, misericórdia, eu preciso de Ti. E chegamos ao ponto final da mensagem, meu amado, meu querido. Em Ezequiel 37, eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Louvado seja Deus. Versículo de número 1. A visão de um vale de ossos secos, o ajuntamento do povo de Israel, espiritualmente. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor. Observe, andar ao redor deles. Andar ao redor dos ossos. Eram muito numerosos, e a superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me Ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então o Senhor faz uma pergunta para o profeta Ezequiel. Ezequiel responde: Senhor, Tu sabes. Na humildade de Ezequiel, na humildade humana. Mas o Senhor diz a Ezequiel: profetiza e diz: assim diz o Senhor. Então Deus estava falando assim: profetiza, eu quero que você fala só. Vai acontecer porque o Senhor está dando uma ordem. Não é você, Ezequiel, sou eu. Versículo 6. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós. Aqui está falando sobre os ossos secos. Sobre vós estenderei pele e porei em vós espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada um ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, tenderam sobre eles as peles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse novamente: Senhor, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então o Senhor, Ele falava a Ezequiel: profetiza em meu nome. E Ezequiel profetizava, e assim o Senhor operava a obra, o milagre. Quando Ezequiel foi levado em espírito, o Senhor mostra algo para nós, que muitas vezes Ele também nos envia a vales, a cativeiro, para mostrar as nossas transgressões, porque ali
simbolizava a transgressão do povo de Israel, o afastamento do povo de Israel de Deus, para depois restaurar, também assim como nós, transformar os nossos corações. Pede também para que nos andemos ao redor, porque Ezequiel foi andar ao redor, não do vale, ao redor dos ossos. Ele também pede para que nós venhamos a andar ao redor, mas não num contorno geral, mas da situação, para que observemos áreas de nossa vida, para que nós olhamos no compartimento da nossa alma, lugares específicos. Olha o meu e o seu vale. Eu tenho certeza que você vai achar algum compartimento na sua alma, alguma porta na sua alma, a qual você precisa de uma restauração. Com certeza há algum lugar aonde, entre aspas, os ossos estão sequíssimos e precisa de uma restauração. Também, olha como está as áreas da sua vida especificamente. A família, o casamento, o ministério, o relacionamento pessoais com os filhos, projetos. A voz de Deus anuncia também hoje exílios, cativeiro ao seu povo. As situações que nós passamos em nossas vidas, ou seja, promete cativeiro para os que se afastam dele. Por isso que a gente vê, quando uma pessoa se afasta do Senhor, ela entra numa prova muito grande. Para que no tempo da provação haja a restauração, assim como o povo de Israel. Sabendo então que aqueles que não são surdos espirituais, lembram? Não são surdos espirituais, ouvem os feitos do Senhor, ou seja, seu agir. Para os que também não são cegos espirituais, que veem. Você tem que reconhecer, nós temos que reconhecer que existe porta dentro da nossa alma que precisa ser aberta. Se Deus nos levasse para andar ao redor dos nossos vales e pedisse para que nós fôssemos e começasse a abrir portas, o que ele será que encontraria? Se chegasse e pedisse para abrir a porta do nosso casamento, como será que estaria? Sequíssimo? Precisaria de restauração? Se abrisse a porta dos nossos filhos, se abrisse as portas do nosso ministério, como será que estaria? Também, para a gente estar encerrando, nós temos que reconhecer que há várias portas ainda que precisa ser restaurada dentro da nossa alma. E se pedisse para que nós abríssemos a porta e dissesse para nós: filho do homem, profetiza. Profetiza sobre o seu casamento. Profetiza sobre sua família. Profetiza sobre os seus filhos. Profetiza sobre os seus projetos. Profetiza sobre o seu ministério. E muitas vezes a gente olhasse para o Senhor e falar assim: Senhor, o Senhor sabe como está. Na verdade, a gente sempre diz isso. A onisciência de Deus, Ele sabe tudo. O Senhor sabe como está. Mas Ele olha para nós e diz: profetiza, ó filho do homem. E diz assim: assim diz o Senhor, minha família será restaurada. Assim diz o Senhor, os meus filhos são libertos das drogas. Assim diz o Senhor, os meus projetos vão ser todos projetos concluídos. Assim diz o Senhor, o meu ministério será um ministério que agrada ao Senhor na presença de Deus. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, não dar uma de surdo espiritual. A gente tem que observar a palavra de Deus, não dar uma de cego espiritual. E a gente tem que profetizar. Profetiza, povo de Israel. Profetiza, assim diz o Senhor.
O Senhor nos ensina que nós não podemos ficar com a nossa boca fechada. Por quê? Porque quando o Senhor entoava a voz e dizia a Ezequiel: profetiza, ó filho do homem, Ezequiel ouvia a voz do Senhor e profetizava: assim diz o Senhor. Mas hoje, meu querido, hoje a gente ouve muitas vozes. Hoje a gente ouve a voz da mídia, hoje a gente ouve a voz das pessoas que não seguem a Deus. Hoje a gente ouve a voz da preguiça, da murmuração. Hoje a gente ouve a voz do esfriamento. Hoje a gente ouve a pior das vozes, que é o egocentrismo, a voz do ego. E muitas vezes a gente não consegue ter discernimento, porque nós estamos sufocando o Espírito Santo de Deus e ouvir a voz do Senhor. Então, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, o Senhor muitas vezes nos leva ao cativeiro. Muitas vezes o Senhor nos leva e nos coloca como exilados. Mas não te preocupe não, porque a mão do Senhor está sobre mim e sobre ti. Eu convido o grupo Manancial para estar aqui, e eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu convido você que está aí na sua casa, que você vai escutar esse louvor, o qual a gente combinou aqui para fazer parte da mensagem. Assim diz o Senhor: profetiza, profetiza, ó filho do homem, profetiza sobre as áreas da sua vida, profetiza sobre aquilo que você tem tanto esperado, as documentações, profetiza sobre a sua saúde, profetiza a cura, porque a palavra não é sua, a palavra não é minha, a palavra não é do profeta, a palavra é do Senhor. A palavra não é do pregador, a palavra não é do missionário, a palavra não é do evangelista, a palavra é do Senhor. Nós só somos canais, nós só somos instrumento, ferramentas de Deus. Por isso eu te falo, profetiza, porque há um lugar aonde o Senhor vai reunir todo o povo dele. Todo o povo de Israel vai estar reunido neste lugar. E eu falo uma coisa para você: quando a mensagem de Ezequiel chegou para aquelas pessoas em meio ao cativeiro, o Senhor estava falando por cada um, para cada um deles: haverá restauração, vocês têm que crer. Haverá restauração, você precisa acreditar. Haverá restauração, você precisa ter fé. E é isso que eu tenho te falado durante esta mensagem. É isso que eu te falo agora, ao findar desta mensagem, dessa pregação. Tenha fé, profetiza, porque vai haver restauração na sua vida, vai haver restauração na sua casa, vai haver restauração na sua família, vai haver restauração no seu casamento, porque Deus quer restaurar o povo. Deus quer fazer os ossos secos, sequíssimos, ser um exército, conforme a palavra do Senhor diz, se colocar de pé na presença dele e reunir todo o Israel de Deus em um só lugar. Em um só lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louve ao Senhor. Enquanto você escuta esse louvor, começa a profetizar. Começa a profetizar ao Senhor. E você deixa o Espírito Santo ir nos compartimentos da sua alma, nas portas da sua alma, aquelas portas que você tem fechado, que você não quer que o Senhor chegue lá, mas Ele precisa chegar, porque Ele precisa restaurar aquelas portas, muitas vezes do vício, aquelas portas que está prendendo muitas vezes a idolatria, aquelas portas, aquele compartimento que está levando você a se esfriar cada dia mais. Profetiza, Israel de Deus,
Profetiza, profetiza em nome de Jesus, para que esses ossos secos venham criar vida, para que esses ossos secos venham se colocar de pé, formando um grande exército, para que haja restauração na sua casa, para que haja restauração na sua família, para que haja restauração no meio do povo de Deus. Não podemos permanecer no vale, não podemos. O vale é um lugar de passagem, o vale é um lugar de aprendizagem, como o deserto é. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor no meio ao vale, porque há um lugar preparado para mim e para você. Há um lugar preparado para o povo de Deus. Eu profetizo como um filho de Deus. A você que está aí no seu lar, eu profetizo que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus, porque a palavra é do Senhor. Assim diz o Senhor: receba a cura em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: seja liberto das drogas, dos vícios em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: que todo esfriamento espiritual caia por terra em nome de Jesus, que todo sentimento de medo caia por terra em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: que toda sequidão no meio do povo de Deus venha criar vida em todos esses ossos, que eles se ajuntem, que venha pele sobre ele, que venha nervo sobre ele. Que o Senhor sobre novamente o Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o nosso lugar é junto com o nosso Deus, nosso lugar é junto com o Senhor, o nosso lugar é com intimidade, é com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você tem que crer na palavra de Deus. Não seja um surdo que vê, não seja um cego, não seja aquele surdo que não ouve, não seja aquele cego que não enxerga. Por quê? Porque espiritualmente ele está adormecido. Deus diz: desperta, ó tu que dorme. Você que espiritualmente está precisando de uma restauração, assim diz o Senhor: seja restaurado nesta noite, em nome de Jesus. Deixa lá mananá, sererei camanamás. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, esta é a palavra do Senhor que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, meu amado. O título da mensagem foi: surdo que ouve, cego que vê. Porque muitas vezes nós se fazemos de surdo, porque muitas vezes nós se fazemos de cego, porque a maioria das vezes o Senhor criar uma intimidade conosco, Ele precisa nos colocar na prova, Ele precisa nos colocar no cativeiro, Ele precisa fazer com que nós nos tornemos exilados. Está acontecendo isso agora. Esse tempo é um tempo de exílio. Lembra no comecinho em qual as pessoas ficavam retidas dentro dos lares? Sabe, meus amados, muitas pessoas vão sobreviver a essa pandemia, mas se o Senhor não tiver misericórdia, pessoas vão estar abaladas emocionalmente, pessoas vão estar com ferida na alma. Por isso eu te digo: assim diz o Senhor, não se afaste da casa de Deus. Assim diz o Senhor, não deixe de se alimentar da palavra, de orar. Nós entoamos um cântico aqui que nós cremos no poder da oração. Creia no poder da oração, creia na mensagem que é passada pelos profetas de Deus nessa casa de oração. Creia na palavra de Deus, que é
te dada como um discernimento através do Espírito Santo. É isso que eu te digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esta é a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Eu tenho certeza que assim como o Senhor falou comigo durante esses dias, eu tenho certeza que o Senhor falou com muitos. Nós vamos estar aqui, meu querido, profetizando sobre essas vidas aqui, ó. Pessoas precisando de cura, libertação. Pessoas precisando de salvação. Pessoas com câncer. João Rossi. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, seja profeta de Deus nesta noite. Levante tua mão. Eu vou estar orando aqui, você confirma e profetiza também. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, assim diz a tua palavra. Pai, eu determino cura, eu determino libertação, eu determino renovo, eu determino salvação em teu nome, Senhor Jesus, na tua palavra, ó Deus de Israel, na unção de cura do teu Espírito Santo. E eu digo, assim diz o Senhor, pessoas curadas, restauradas, para a honra e glória do nosso Deus. Você pode dizer amém? Também vamos profetizar, vamos determinar sobre essas empresas. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, que essas empresas sejam cada dia mais fortes, mais estruturadas. Senhor, nós também profetizamos, Senhor, aquelas pessoas que não colocaram os cartões, os nomes aqui, aquelas pessoas que necessitam do emprego, Senhor, eu profetizo em seu nome e eu digo, assim diz o Senhor, portas estarão abertas, muitas pessoas alcançarão vagas de emprego, porque assim o Senhor está dizendo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Acredito que seja só esses, né? Em nome de Jesus, vamos estar encerrando. Louvado seja Deus. Eu não sei se vocês vão continuar cantando um pedacinho, aí você vê ali com a parte técnica da filmagem da igreja, mas nós vamos estar encerrando. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, eu agradeço pela sua vida aqui na igreja, eu te agradeço pela vossa vida, da tua família aí no seu lar, agradeço em nome de Jesus, e eu peço para você que você continue orando por mim, pela minha família, porque irmãos, eu falo isso porque o pastor Dalmir e muitos sabem, cada dia que você recebe um convite para você pregar, cada dia que você se coloca para ser uma ferramenta de Deus, o inimigo ele fica furioso. E a gente tem que ter muito discernimento, buscar muita presença de Deus, porque ele começa a armar muitas ciladas. E a gente, como servo de Deus, a gente tem que desviar de cada uma delas. Que você possa continuar orando. Se você não ora, continue orando e ore por mim. Eu necessito da sua oração. Não é fácil estar aqui. Se você me perguntava assim, irmão, você gostaria de estar aqui várias vezes? Eu te digo, sem medo de errar. Tem muitas pessoas que já ouviram eu falar isso. Não. É porque uma vez o meu pastor me falou, se você tem um chamado, não diga não, porque você não está dizendo a mim, você está dizendo ao Senhor. Então, eu tenho certeza que você também tem um chamado. Então, não diga não. Amém? Levante as vossas mãos. Senhor, nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus, por mais esta noite, por mais essa terça-feira, pela tua palavra, pelos hinos que foram entoados a ti através dos teus filhos. Nós te agradecemos, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus.
Nós te agradecemos e nós temos a fé estabelecida nas Escrituras, na tua palavra, pelo Espírito Santo. Nós cremos que tudo isso que foi dito, assim diz o Senhor, tudo isso será concluído. E nesta noite, Senhor, nós te pedimos que o Senhor visite cada lar, visite cada família, em nome de Jesus. Profetizamos sobre ela. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.